botar a fita para... Então, assim, ó, só retornando aqui, ó, voltando à fita. Então, vocês devem estar se perguntando, né, para onde vai a administração, para onde é que vai as teorias. E aí, para a gente contextualizar isso, a gente tem que entender algumas coisas. Que a gente pode pegar teorias das ciências e colocar para as empresas. A primeira delas é o darwinismo organizacional. Pedro, que diabo é isso? O que diabo é isso? Vamos lá. Darwin, vocês devem conhecer. Charles Darwin, lá da biologia. O que foi que ele criou? Qual foi a teoria de Darwin? O evolucionismo, a teoria da evolução das espécies, né? Não foi isso? Não foi Darwin que criou a teoria da seleção natural? Vocês estudaram isso, não? Vocês deveriam ter visto isso em biologia. O que diz a teoria da seleção natural? Não. Da seleção natural. Seleção. Isso. Tanto que tem uma coisa que diz que a girafa, o pescoço da girafa daquele tamanho, eu sempre ficava assim, aí tentando para poder chegar. Pronto. Esse mesmo paradoxo e paralelo a gente pode colocar para as empresas. Se as empresas quiserem, é como se a gente colocasse uma seleção natural para o mundo empresarial. Se as empresas quiserem permanecer vivas, elas vão ter que se sobressair, vão ter que mudar, vão ter que se adaptar às condições do ambiente. Foi o que aconteceu no mundo ano passado. Pandemia. O que foi que aconteceu com cerca de 30% de empresas? Mais de 30% de empresas faliram ano passado, porque não conseguiram se adaptar ao cenário da pandemia. Fecharam porque não conseguiram se adaptar à barreira que estava. Não conseguiram implementar formas de comércio eletrônico, não conseguiram, né, se colocar diante do mercado. Então, assim, esse é um paradoxo que vai ser colocado para uma nova teoria ou para uma nova administração. O darwinismo organizacional. Ou seja, se as empresas quiserem, se nós também, nós como pessoas, como administradores de nós mesmos, porque nós somos administradores de nós mesmos. Todos nós temos uma marca. Vocês queiram ou não, mas todos vocês têm uma marca. Todos nós somos a nossa própria empresa. Vocês são a marca, né? Primeiro momento, primeira seleção que vocês podem até não pensar, mas vocês estão sendo avaliados a todo momento. Por mim, pelos outros professores. A gente sabe que é aquele aluno que estuda, aquele aluno que não estuda, aquele aluno que copia pelo outro colega, aquele aluno que não está nem aí para nada, aquele aluno que eu vou, estou ali só porque minha mãe me obriga. A gente sabe. Entendeu? Não adianta, por mais que você tente se esforçar, uma hora a máscara cai. O teatro cai. Não tem como você coisar por muito tempo, não. Entendeu? E como é que vocês estão achando que vocês vão levar para essa marca para frente? Né? Porque pensa o seguinte, tem todo ano, a gente passa pelo processo de estágio e todo ano tem empresa que chega para mim e para a Cintia e pergunta: Pedro, tu tem algum aluno para indicar? Tenho. Vocês acham com quem que eu vou indicar? Aquele aluno que não faz nada. Porque o pai só passa vergonha lá, né? Tá pensando em indicar alguém que não vai. Entende?
Então, assim, cuidado, vocês ainda estão no primeiro ano ainda. Cuidado, né? Sei que ainda tem muito chão, sei que infelizmente talvez eu não passe, muito provavelmente, quase certeza, não vou estar com vocês até o final, isso é uma certeza. Mas eu espero que esses avisos fiquem na cabeça de vocês. Primeira oportunidade que vocês vão ter vai ser o estágio. Primeira oportunidade que vocês vão ter é o estágio. É uma porta para o mundo das empresas, porque no estágio vocês vão ter algo muito importante, que é a questão de duas coisas. Primeiro, o QI e o network. O que é o QI? É o teste para vocês saberem se é inteligente. Não. O que é o QI? Não. Nada a ver com inteligência. O que é o QI? Hã? O que é o QI? Você nunca ouviu falar? Pois a partir de hoje vocês aprendem que QI no mundo empresarial, no mundo do mercado de trabalho, é o que indica. É o que indica. Quem indica? Quem indica. Mas sem ser fora do mundo empresarial. Não, seria a questão, né, do coeficiente de inteligência. Mas quando a gente fala de mercado de trabalho, contexto organizacional, que indica. Não vá pensando que a maioria dos empregos vai ter seleção, não. Na maioria dos empregos, as empresas chegam para alguém e perguntam: fulano, o que tu me indica para essa vaga? Ele saia 90% da zona. Como é que eu consigo esse QI? Através do network. Pedro, o que é network? Network é a rede de contatos que você tem. Então, quando você tem uma boa experiência no estágio, na escola, qual a sua a primeira coisa que vão perguntar: qual a sua referência, qual a sua marca? Não, fulano de tal nunca fez atividade minha. Fulano de tal só chegava atrasado nas minhas aulas. Fulano de tal, quem era fulano de tal? Que nunca veio para nenhuma aula minha. Eu não sei nem quem é. Como era o fulano de tal lá na tua empresa? Não, fulano de tal, 80% dos alunos do estágio, terceiro ano desse ano. Fulano de tal, não, fulano de tal, ele chega, faz os horários, chega no horário certo, mas assim, a gente pede para ele fazer as coisas, ele faz. Mas não deve, se eu passar o dia todo e não dizer para ele fazer nada, ele também não faz, não. Ele faz o que tem para fazer, mas ele assim, não tem iniciativa, não pergunta, não propõe mudanças. Ele tá ali, sabe? Ele cumpre a função dele. O que é esperado dele? Agora ele não espera outra coisa além, porque ele também não vai fazer, não. Todo ano eu faço questão de acompanhar, porque assim, quem acompanha os estágios é Cíntia. Mas eu faço questão de acompanhar, de fazer pelo menos umas 4 visitas ao longo do estágio. Esse ano eu fiz 3. Oi? Não, porque não dá mais tempo. Mas todo ano eu faço. Eu fiz 3 visitas esse ano. Nós temos 34 concedentes. Nós somos o curso dessa escola que mais tem concedentes de estágio. Enquanto os outros cursos deixam 3, 4 alunos por empresa, nós deixamos no máximo, em algumas empresas grandes, 2. A maioria é 1 aluno por empresa. E nossa carga se torna menor do que a deles, né? É menor, a carga horária é menor, mas o trabalho é mais porque, como fica 1 aluno por empresa, o aluno não tem o que fazer, não tem o que enrolar, ele tem que trabalhar. Estranho. Deveria Isso, mas foi mudado ano passado. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei.
Mas só concluindo o meu pensamento, para a gente voltar aqui no conteúdo, eu não sei o que se passa na cabeça da juventude de hoje. Não sei. Porque, assim, as coisas estão cada vez se afunilando, sabe? Por exemplo, eu passei no concurso em 2018. 2018, 2019, 20, 2021. Já está com 4 anos que eu passei no concurso público. 4 anos. Fui chamado agora. Vocês sabem para onde foi que eu consegui lotação? Porque não tinha mais vaga para matemática? Em Acopiara. Porque não tinha mais vaga de carência definitiva por aqui. Não é brincadeira não, gente. Não, o mercado de trabalho não tá assim. Aí pensa, não, eu vou fazer faculdade. Quanta gente que tá aí que faz direito, que faz medicina veterinária, quanto de engenheiro que tá por aí, arquiteto, tudo desempregado. Vocês já pensaram? Vocês já sabem o que vocês vão... Qual a profissão que vocês vão seguir depois que vocês terminarem aqui esse curso, esse ensino médio? Aí não pensa. Não pensa a marca. Não pensa que, não, eu estou aqui. Eu estou aqui só para cumprir a carga horária, mas não pensa que, por mais que você não fique empregado... Por mais que você não fique empregado, mas você tem um network. Você teve uma experiência de alguém. Um dia, quando você precisar de alguma oportunidade, vai ter lá o chefe lá daquela empresa e vai dizer, ó, fulano era excelente. Você vai ter as melhores referências porque você deixou uma marca positiva. Pode ter certeza que hoje só fica quem se adapta. Só fica quem se adapta. É a seleção natural. A teoria dos quantas é uma teoria física que envolve, eu não vou saber explicar porque não é da minha área, mas ela fala sobre variáveis. Fala que se ela é parecida com a teoria do caos, que eu vou explicar daqui a pouco. Acho que vocês já devem até ter ouvido falar na teoria do caos. Se não, é só lembrar daquele filme Efeito Borboleta. Vocês já assistiram o filme Efeito Borboleta? Eu não. Já? Não assistiram? Não. É bem antiguinho. Que até um é o Eu melhor. assisto o filme, mas Um é o melhor. É um que um ator ele fica voltando no passado, assistindo umas fitas. Aí uma coisinha que ele faz muda todo. Exatamente a teoria do caos. A teoria do caos diz o seguinte: que quando você muda uma variável em um determinado ambiente, essa variável ela gera uma consequência e pode mudar a perspectiva de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela variável inicial. Não entendi. Exemplo, o Han lá na China. Quem esperar que um vírus... Porque assim, todo ano surgia, era ebola, era gripe aviária. Há uns 10 anos atrás que vive surgindo doença lá na China. Eu não sei o que... É porque o povo lá não tem o que comer, aí eles comem tudo que vem pela frente. É morcego, é barata, é grilo. Aí vem as doenças, né? Porque quando você mexe com a natureza, né? A natureza... Aí, quem imaginar que uma doença lá na China vinha colocar o mundo todo? Então, a teoria do caos ela vai dizer exatamente isso, que uma mudança no cenário
no ambiente, ela pode impactar no ambiente como um todo. E isso, a gente colocando para as empresas, é uma verdade também. Quando você, de certa forma, muda alguma variável dentro da empresa, por mais que você pense que aquela mudança seja pequena, ela vai mudar em toda a organização. Exemplo, mudança de um funcionário, mudança de um espaço, de um departamento, de um produto. Às vezes você pensa que é um detalhe, uma coisa insignificante. Mas aquela pequena mudança que você fez vai impactar em toda a realidade. Primeiro, porque você tem essa, né? É uma teoria que vem lá da física, mas pode ser aplicada nesse contexto. E a teoria do quanto também, né? Que é as diversas variáveis. Aí você tem a teoria da relatividade de Einstein. O que diz a teoria da relatividade? Vocês já estudaram sobre ela? Ela fala sobre várias coisas. A teoria em si, você tem... Einstein estava estudando a questão da energia, né? A energia dos corpos, a massa, né? Tem até aquela fórmula, né? É igual a... Pode... Vamos lá. Já são 8 horas. Preciso finalizar isso. Aí, basicamente, a teoria da relatividade, ela vai falar sobre a questão da energia, da massa, né? Ele calcula... Eu não vou explicar, eu fiz que isso aqui não nos interessa. Depois, se vocês procurem entender, porque é um pouquinho complicado, mas não é tão complicado. É uma coisa complexa de dizer. Vai cair na prova? Não, a teoria da relatividade não, mas ela aplicada à administração, basta vocês compreender que tudo é relativo, tudo depende Então, da tá perspectiva. Nós já sabíamos disso. Tudo Pronto, mas é basicamente isso. Também se apoia na teoria da relatividade. Que tudo que existe é relativo. Como assim? Não entendi. Tudo depende do contexto, da situação, da variável que está sendo empregada. E aí, dá um link lá para a teoria da complexidade, que é exatamente lá na teoria que visa tanto ao princípio da incerteza, né, lá da contingência, né, que tudo o administrador tem que se voltar nessa questão do inesperado, e que todas as variáveis, por mais simples que sejam, elas estão num ambiente aberto e por isso são complexas. Então, só passando aqui, esse autor aí, o Schumpeter, ele disse que ele fez um estudo, na realidade, ele colocou 5 ondas de desenvolvimento humano. Ele dividiu em 5 períodos. Ele colocou a primeira onda de 1785 até 1845, aí esse período de 60 anos, foi o quê? Foi desenvolvimento da energia hidráulica, têxtil e o ferro. A segunda onda, de 1845 a 1900, foi exatamente o quê? O vapor, a estrada de ferro, aço. A terceira onda de desenvolvimento, 50 anos depois, né, de 1900 a 1955, é o desenvolvimento da eletricidade, química, motor a combustão. De 1950 a 1990, a gente tem o desenvolvimento da petroquímica, da aeronáutica e da eletrônica. E de 1990 a 2020, a gente tem a questão das redes digitais, software e novas mídias. Então, vejam que hoje, qual é a onda? Né? A onda que todos nós estamos, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Aquele filme nunca deu a parte 2. E vejam que está bem recente, ó. Esse livro, ele foi escrito do que a Venato, acho que a versão mais nova que tem dele, acho que é de 2014, 2015. Ele já previu essa quinta onda até... Eu não sei onde que ele estava, né? Porque ele, pensou exatamente 2020, né? E realmente 2020 vai ser um ano que ele vai ser considerado um divisor de águas.
Porque nunca mais nós, as empresas, seremos os mesmos depois de 2020. De 2020 para cá, a gente tem uma ruptura no sistema. Verdade. Nós estamos todos de máscara. Quem imaginar? E esse vai ser um futuro que a gente vai ter que se acostumar. Porque, ó, essa doença não vai acabar tão cedo. Tão cedo. Já tem a Omicron, que está com 32 mutações do vírus original. Ou seja, já é outro vírus. Já é praticamente outro vírus. Ou seja, as vacinas que nós tomamos, muito provavelmente, não vou dizer que não funcionam, porque não existem estudos ainda, mas muito provavelmente não funcionem mais contra esse novo vírus. Talvez a gente volte àquele lockdown de novo, até modificarem as vacinas e a gente tome uma nova vacina. É porque assim, ó, o que acontece? A vacinação é uma estratégia coletiva. Então, de que adianta se todos os países ricos vacinam a população, se os países pobres também não têm acesso? Tem que ser uma estratégia global, igual foi com a varíola, em 1970. Vocês já ouviram falar da varíola? Doença da bolha. Foi a única doença recente que o homem conseguiu erradicar. É uma doença horrível, horrível mesmo. Vocês já ouviram falar da varicela, né? O vírus da varíola, na realidade não é um vírus, é uma bactéria. A bactéria da varíola é parecida com o vírus da varicela, o catapora, né? Vocês devem conhecer como catapora. A catapora, ela cria pústulas, né, em uma doença altamente contagiosa, igual ao coronavírus. Só que a varicela, ela cria pústulas bem grandes, pensa umas bolhas, umas feridas no corpo todinho. Horrível. E aquelas pústulas começam a feder, sabe? Uma coisa bem... Pois é. Isso, ó, foi em 1970, na época da ditadura militar. Depois vocês pesquisem isso, ó. É muito interessante, porque o governo militar, a gente teve praticamente um genocídio naquela época, porque não existia vacinação. Depois que morreram um monte de gente, o Brasil, ó, já é conhecido mundialmente pela questão da catástrofe em pandemias. Na pandemia global de varíola, foi logo no comecinho do regime militar, entre 65 até 70. Morreram milhares. Ninguém nem sabe quantas de pessoas morreram de varíola aqui no Brasil, porque, como era uma ditadura militar, não se tinha controle dos dados. Há 50 anos atrás, não tinha controle dos dados. Mas morreram, se coronavírus morreram 600 milhões, devem ter morrido mais de 2 milhões de pessoas naquela época, de varíola. Dizimou, sabe, como foi uma doença assim. E qual foi a estratégia para dominar a vacila? A varíola? A vacinação. Vacinaram o mundo todinho, sabe? Foi aqui quem realmente se destacou foi Oswaldo Cruz. Ele que foi o médico responsável, né, por coordenar a estratégia de vacinação no Brasil, foi o Oswaldo Cruz. E já devem ter ouvido falar desse nome, pelo menos na farmácia aqui de Dona Maria, né, Oswaldo Cruz, mas ele foi o médico que ele foi responsável por implementar essa estratégia da varíola. E aí, enquanto a gente não tiver uma estratégia de vacinação global, que todos os países igualitariamente tenham acesso à vacina, a gente não vai conseguir conter o coronavírus. Porque de que adianta o Brasil estar dando a terceira dose, os Estados Unidos estão dando a terceira dose, a Europa toda dando a terceira dose, e a África não tem acesso nem à primeira dose. Aí sempre vai surgir variantes lá, porque o vírus é normal do vírus se...
Oi? Nem dá. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. A taxa de vacinação não chega nem a 10%. A varíola foi erradicada em 50 anos. Foi. Tem uma Mas ela já teoria. é bem antiga. Bem antiga. Mas você sabe, mas o que disseminou foi exatamente o desenvolvimento, né? As pessoas começou o avião, as pessoas começaram a se deslocar, e é uma doença extremamente contagiosa, extremamente. Doença global. Com A, assim, ó, você aqui, você ali, você pega. Tem uma Extremamente. Pedro, tem uma teoria que eu já vi que fala que acontece uma epidemia como essa a cada quê? A cada Isso, também já vi. A cada 100, 200 anos. Isso, acontece uma epidemia que fica para o mundo dessa forma e acaba morrendo milhares de pessoas. A última vez foi na gripe espanhola. Isso. Aí tem a ebola, Peste negra. Peste negra. Ah, Maria. Eu já ouvi uma teoria da não sei, não deveria nem estar falando isso, porque é uma teoria da conspiração, né? Que fala que é o seguinte, todos os animais têm os seus predadores. Todos os animais, se eu vou pensar no reino animal, todos eles têm os predadores. E qual o predador do humano que tem? Qual o animal que vai matar o humano? As doenças. Por que a teoria da conspiração? Porque não é algo... É isso. Não é algo cientificamente que eu poderia dizer. Eu um docente que primo pela questão da realidade científica, eu deveria dizer, né? Mas eu encaro como uma verdade. A quinta onda, né? Passando aqui. Ó, na quinta onda a gente tem o quê? Uma mobilidade de capital de pessoas e de ideias, ou seja, a gente tem uma mudança, né? As pessoas estão cada vez mais mutáveis e uma coisa, por exemplo, eu, compro livros que chegam lá de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que chegam aqui com... Eu fiquei espantado. Eu comprei um livro na segunda-feira, na semana da Black Friday, chegou na quinta. Enquanto que tem livrarias aqui no Icoca, eu não sei nem onde é que é essa livraria. Então, quem pensa que seu concorrente está perto, o concorrente está lá de longe. E às vezes, as empresas ainda... Tem muitas empresas ainda que não se deram conta disso. Não se deram conta disso. De que o concorrente está lá, está muito lá. E às vezes pensa que está aqui perto. Você nem espera. Simultaneamente, né, em todos os lugares ao mesmo tempo, né, a gente tem um desvio, né, de escolhas múltiplas, temos um pluralismo, né, o centro não pode dominar, então a gente tem um pluralismo de ideias, de pessoas, né. As organizações, organismo na lógica do cliente, antes era a lógica da empresa. Antes, ó, você pensa lá em Ford, como era o modelo T de Ford? Vocês lembram lá da aula da teoria clássica, quando eu mostrei lá? Como era todo mundo poderia ter um carro de Ford desde que fosse preto e do modelo T. Todos os carros eram iguais. Todos os carros eram iguais. Não se concebe mais isso hoje. Hoje você vai na montadora comprar um carro, você escolhe, ó, eu quero meu carro com cor tal, quero que tenha freio tal, eu quero que tenha ar-condicionado. Você vai na montadora escolher o carro, você escolhe as características que você quer o carro. É. A lógica é do cliente, não é mais da empresa. A empresa que não se adaptar a isso vai morrer. Aí vai nem pensa, né? Ah, se eu que tô pagando, são meus clientes que vão escolher o carro que eu botei. A lógica é do cliente. A lógica das empresas, né, estabelecerem cada vez mais metas elevadas, sempre buscar o mais, selecionar pensadores criativos. O que mais se busca hoje nas empresas são pessoas criativas. Se você pensa que a gente espera, que os gestores estão esperando funcionário que cumpra horário, não é mais isso. Eu digo isso muito para os meninos do estágio.
Não, professor, eu chego no meu horário, cumpro meu horário. As empresas não buscam mais cumpridores de horário. De que adianta você chegar às 6h50, sair 5h20, se você não cria, não gera um intelecto para a empresa, se você não faz a diferença, se você não é criativo, se você não reinventa o fazer da empresa, de que adianta? Você só está ali cumprindo horário, não adianta. Então, assim, as novas organizações aquela história lá do Darwin, só vai ficar quem realmente se adaptar. Então, encorajam o empreendedorismo, sustentam o aprendizado constante, né, e colaboram com os parceiros. E aí, para onde é que vai a TGA, né, Pedro? Enrolou, vai com mais de 1 hora, e para onde é que vai para TGA? Teoria Geral da Administração. Para onde é que vai a TGA? Na realidade, nem os teóricos sabem, mas a gente sabe que nós temos algumas variáveis a serem consideradas para onde é que vai. Hoje, a administração, ela tem um livro muito interessante, que eu acho que foi a Maria Clara, né, que me pediu indicação de livro. Foi tu? Foi eu. Foi Maria Clara. Maria Clara hoje. Tem um livro muito interessante que eu acho que serve tanto para o contexto organizacional como também para a vida, sabe? Um livro que serve para as duas coisas, que é a Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul. Se vocês quiserem, eu posso mandar o PDF dele para vocês. Eu tenho aqui no meu computador. Eu passo para os meninos no 3º ano esse livro. Mas como eu não vou estar com vocês no 3º ano, né? Posso falar um pouquinho dele hoje aqui. Segundo ano, faço nada. Passo. Eu Tu passo. já devia dizer o livro que tu passa em cada semestre. Eu passo o livro da Natália Arcuri. Vocês já ouviram falar dela? Vocês nunca ouviram falar da Natália Arcuri? Não. É sério? Minha gente, mas vocês são... Olha, tu vai ter que escrever. Não, não, é sério, vocês de finanças não conhecem a Natália Arcuri? Não, pois é obrigação de vocês conhecer ela. A Nath Finanças. Vocês já ouviram falar de Nath Finanças? Já? Ah, então vocês conhecem a Natália Arcuri. Canal Me Poupe, vocês nunca ouviram falar? Do YouTube? Aí, ó, vocês conhecem. Não. Não? Ela é a maior... Eu não sei o nome. Ela é a maior youtuber, ela e o Thiago Nigro. Ó, 2 youtubers que vocês têm que saber. Isso. A gente tem que saber disso, minha gente. Vocês de finanças têm que saber dessas coisas. Não se concebe um aluno de finanças que não conhece Natália Arcuri e Thiago Nigro no Brasil. São referências da área de finanças do país. Natália Arcuri e Thiago Nigro. Só que eu prefiro trabalhar o livro da Natália Arcuri, que são 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso dela. Tá vendo aí, ó? Livro bom, né? Só pelo título. Pode. Mas voltando aqui, ó, para a Estratégia do Oceano Azul. É um livro bastante interessante. Se vocês não tiverem coragem de ler o livro todo, porque é um livro muito grande, é umas 300 e poucas páginas. Não é tão grande não, mas dá para ler. Mas se vocês não... É um livro assim... técnico, né? Nem todo mundo gosta de ler esse livro técnico. Não é como o Pai Rico, Pai Pobre, que é um romance, né? Igual o da Natália Arcuri. É um livro que é uma literatura mais árida, que assim, não é tanto para vocês que estão começando. Eu que já estou acostumado a ler, né? Você entende com mais facilidade. Isso, mas é uma leitura assim, mais árida. Você não consegue fluir tanto, entendeu? Mas eu aconselho vocês lerem pelo menos o primeiro capítulo desse livro. Você lendo o primeiro capítulo, ele dá uma visão geral do livro todo. É um livro que se você só precisa, para você entender ele, você só precisa ler o primeiro capítulo. Você lendo o primeiro capítulo, você entende o livro todinho. Porque no primeiro capítulo ele mostra toda a teoria
E aí, nos capítulos seguintes, ele vai desenrolando, ele vai dizendo como fazer a teoria. E aí, ele instiga você, ele diz, ó, se você quiser continuar a leitura, eu vou lhe explicar como chegar lá. Mas que diabo é isso? O autor ele vai dizer que o mundo corporativo ele é formado por 2 oceanos. Os oceanos vermelhos e os oceanos azuis. O que seriam os oceanos vermelhos? Os oceanos vermelhos são os mercados tradicionais que são caracterizados pelas brigas das concorrentes. É as concorrentes brigando pelos outros e um se matando os outros. Por isso a ideia do oceano vermelho é que todo mundo tentando se matar. É um mercado onde tem a concorrência. Onde você vai botar uma loja, você pensa em colocar uma loja, mas já tem 2, 3, 4, 5 no mesmo setor. Só que esse autor vai dizer o seguinte, o interessante é buscar novos oceanos novos, onde você não tem concorrência, onde você é só você, não vai ter outro concorrente. Até vir outro concorrente que vai fazer o que você faz, vai demorar. Essa é para onde vai a administração, para onde vai o gestor e para onde vai as empresas. Buscar oceanos que talvez ainda não existam. Isso é o que a Tesla está tentando fazer, o Elon Musk está tentando fazer. Buscar novos mundos, novas empresas. Isso foi o que o Google fez há 20 anos atrás e que várias outras empresas estão fazendo hoje, né? Que o Facebook fez. O que o Cirque du Soleil fez. Né? O Cirque du Soleil não é um circo. Você vai estudar o circo, é um espetáculo. Eles criaram um universo que nenhum... Você não tem concorrente para o Cirque du Soleil. A Magazine Luiza, por exemplo. Tem aí nenhum outro varejista é maior do que o Magazine Luiza. Talvez só a Amazon. Mas a Amazon não tem loja física. O Magalu tem. Por isso que é uma empresa que está, cada vez mais subindo. E quando tava o rumor, quando surgiu o rumor de comprar o Correios, que os Correios estavam sendo privatizados, muitos especularam que quem ia comprar os Correios ia ser a Maria Luísa Trajano. Passou na Câmara e está no Senado. Tá no Senado. É Pedro. A Magazine Luiza é maior capa. Oi? A Magazine Luiza é maior. Eu não sei dizer, não sei te responder, mas é uma das maiores empresas varejistas do país. Se não a maior. Não sei te dizer que... Deixa a menina chegar e você vai. Acho que tem uma disputa grande, né? Entre a Magazine e a cidade de Guarani. Isso. Eu não sei dizer quem é não sei quem é que ranqueia isso não. Não tenho leitura, então eu prefiro não dizer. Mas vamos aqui, Para onde vatejar, acho que a gente pode dar essa ideia do Oceano Azul para a gente contextualizar isso. Eu acho que a ideia e as novas teorias e a própria administração como um todo, ela vai buscar uma nova competitividade, um novo oceano. Pedro, e isso só se reflete às empresas? Não. Se reflete a gente também. Nós temos que buscar os novos oceanos azuis. Novos em quem pensar do emprego como algo estável, eu acho que vocês deveriam repensar. Nada mais é estável. Nem os empregos estáveis não são mais estáveis hoje. Por exemplo, eu, vou assumir um concurso, mesmo ganhando um pouquinho menos, né? Porque eu vou ganhar menos durante 3 anos. Até terminar o estágio probatório, eu vou ganhar menos. Mas por que eu vou mudar de emprego? Pela questão da estabilidade. Mesmo tendo que ir para outra cidade, mesmo ter vários custos, me afastar da minha família, mas vou mudar pela questão da estabilidade. O fato de eu não ter, né? Por mais que eu tenha um emprego estável. Sou contratado do Centec há quase 4 anos.
Antes disso, eu também tinha um emprego estável, não assim um emprego que todo ano era contrato temporário, como alguns professores daqui são, né? Que todo ano tem que renovar o contrato, e aquela história de não saber se vai ficar ou não. Não, meu emprego hoje é estável. Tem professores no Centec, Francildo, por exemplo, já está com 10 anos que é professor do Centec. Então, assim, é um emprego relativamente estável. Enquanto existir escola profissional, né? Enquanto existir escola profissional, meu emprego está, de certa forma, entre aspas, garantido. Porque, entre aspas, garantido, porque nada é garantido, né? Vai que dá uma doida, acontece alguma coisa e Domingos querem me demitir. Ele pode, ele tem esse Tudo é poder. relativo, tudo é... Tudo é relativo. Então, eu vou mudar de emprego por quê? Pela questão da estabilidade. Mas nada é estável, porque ó, tá caminhando no Congresso uma lei para tirar exatamente a estabilidade do servidor público. Deixar a sua estabilidade militar, né? Tá? Isso. E aí? Eu não- E aí? eu não tenho mais E aí? militar. E aí? E aí? Quem não existe mais emprego estável, minha gente? Não vai existir mais. Eles vão. Vocês acham que isso não vai passar? Talvez não passe agora. Esse ano, ano que vem, porque é ano de eleitoral. Mas 2023, 2024 vai passar. Talvez quem já tem estabilidade, talvez eu que já vou assumir agora, talvez eu ainda tenha ainda, porque a lei ainda não passou e eu já vou assumir agora. Então talvez eu ainda ganhe estabilidade. Mas vocês? Não é inconstitucional, não. Tirar a estabilidade. É inconstitucional porque é um direito adquirido, mas até que isso venha a ser julgado no STF e até, né, as propinas que você sabe que tem, é inconstitucional até certo ponto, né? Você sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Por que tá pensando na nossa vez? Porque, ó, vai sair na nossa vez tudo vai dar. Não, mas assim, vocês, não é pior a geração não, acho que vocês são mais... Acho que vocês são mais privilegiados do que eu, do que a minha geração. É, são, sim. Sim, ó, mas gente, quantos eu queria ter essa vivência que vocês estão tendo. Eu queria ter na minha idade ter essa experiência que vocês estão tendo. Eu falava isso na semana passada para os alunos do segundo ano. Ó, se eu tivesse no segundo ano ter conhecimento que os meninos tivessem sobre investimento, hoje eu teria outro patrimônio. Não teria feito tantas burradas de investimento que eu fiz na minha vida errada quando eu continuei. É sobre o negócio da vacina. Pode. Os meninos, ó, no segundo ano, eles têm a disciplina de mercado de capitais, onde eu explico a questão dos investimentos. Eu expliquei toda a renda fixa, a renda variável, mostrei o home broker, como é que mexe, expliquei tudo para eles. Por mais que a gente sabe que não fica tudo, porque não fica, mas pelo menos fica aquela sementinha. É, verdade. Fica aquela sementinha, você já tem um norte, ó, vou estudar isso, vou ter que procurar aquilo. Você já tem um norte por onde ir, coisa que eu não tinha antes. Você já está um passo à frente, entendeu? Então, assim, é a mudança em certeza. Tudo que a gente tem nessa era da informação é mudança em certeza. Nada é certo. Nada é certo e vocês vão ter que se reinventar. Se vocês quiserem ficar no mercado, vocês vão ter que procurar oceanos azuis e vão ter que criar a marca de vocês. Comece desde já se colocarem como uma marca, como uma empresa. Mesmo que você pense, eu não sou capitalista, mas você vive no mundo capitalista e você, por mais que você não queira, você é uma empresa. Você é uma marca. Por mais que você ache que eu estou sendo demais, mas você é uma marca. E veja como é que você está se mostrando a sua marca na internet. Como é que está a sua marca na internet, nas redes sociais.
os professores de vocês, para as pessoas que vocês têm contato. Ó, antes, quando você vai para a seleção do emprego, a primeira coisa que as pessoas olham é as redes sociais. Primeira coisa. Até porque, né, tem essa ideia de não julgar o livro pela capa, mas a gente só julga o livro pela capa. Eu não quero saber você profundamente. Ó, eu acompanho muito o canal da Tatiana Feltrin. Vocês conhecem ela? Não. Tatiana Feltrin. Já ouviu falar, né? Ela é a maior booktuber do Brasil. Tatiana Feltrin. Pesquise no canal dela no YouTube, mas não se deixe influenciar muito por ela, não, porque assim, eu me deixei influenciar, sabe? Tatiana Feltrin. Porque ela fala sobre livros, fala sobre experiência e tal, e vocês têm que começar a ter criticidade sobre as coisas. Coisa que um erro, assim, muitas das leituras, ela influencia leitores. Lógico que isso pode ser considerado uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Querendo ou não, quando uma pessoa fala sobre um livro, você vai se interessar, igual uma série, né? Tá todo mundo falando da série, você vai olhar e assiste. Até hoje eu não assisti vocês, mas tudo bem. Você não é? Pois eu eu sou uma pessoa influenciável. Eu admito isso. Eu admito. Eu me deixo influenciar por alguns aspectos, mas eu pesquiso antes. Quando por exemplo, uma pessoa assim, que você confia, tem certas coisas que você confia em certas pessoas. Quando você vê a biografia de alguém, você sabe, logo quando eu vi ela é uma maior booktuber. Por exemplo, para você, uma editora, por exemplo, ela saiu até uma polêmica recentemente, que ela saiu a tabela dela. Uma editora, por exemplo, a editora quer vender um livro, aí ela coloca um livro para ela falar no canal dela. Ela cobra 3 mil reais para ler o livro e fazer uma resenha e publicar um vídeo no YouTube. Para ela falar sobre o livro. Eu nem lembro mais o que foi que eu estava falando da Tatiana Feltrin. Eu enrolo demais. Foi alguma... Enfim, vamos lá. Vamos aqui. Eu falei da Tatiana Feltrin e eu ia falar alguma coisa e esqueci. Como você se comporta nas redes sociais? Lembrei. A Tatiana Feltrin, ela criou uma marca para ela. Você olha as coisas dela, você acredita nela, porque ela criou uma imagem visual, ela criou, entendeu? Ela pegou o simbólico. O símbolo. Isso. Você acredita nas coisas, não que sejam coisas ruins, mas eu acredito, assim, eu considero ela uma das maiores booktubers do Brasil, sabe? Quando eu, por exemplo, eu quero saber de um livro, ou eu tô curioso sobre um livro, eu vou lá no canal dela e pesquiso, porque eu considero ela como uma referência. Só que, assim, eu tenho sempre a criticidade de sempre procurar outra referência, mas, assim, eu... A pessoa nunca é totalmente influenciável, né? Também sempre tem um pouco. É meu entendo. Tem como, porque tem coisas que você se influencia de verdade, tem coisas que você tem um lado crítico. As conversas. Vamos aqui. Não vai dar tempo de terminar esse capítulo hoje, mas eu termino em outra aula. A busca da competitividade, ela vai buscar essas 6 variáveis aí. A era da informação, mudança de certeza, as soluções emergentes, a nova lógica da organização, o que está acontecendo, a estratégia organizacional e uma apreciação crítica, né? Todas as teorias têm uma crítica, lembra? E essa daqui também vai ter, lá no final. Vamos ver se eu consigo falar, mesmo de forma resumida, só para a gente finalizar, né, esse conteúdo. A área da informação, ela é caracterizada por mudanças constantes e incerteza.
Veja que as coisas sempre estão mudando, né? Você antes, há 5 anos atrás, qual era o maior aplicativo de rede social? Facebook. Hoje é o Instagram. Quem disse que daqui a uns 2, 3 anos não vem surgir outra febre aí? Não é não. E até o Instagram está se inventando. Antes você tinha só as fotos, agora o negócio de Reels, que já imitando o TikTok. Foto como de Agora foto. tem Tentar 300 acompanhar, seguidores. né? Vai tentar acompanhar. Daqui um dia surgiu outro e o Instagram. Mas não pode citar o nome deles. Se você tá no Instagram, você não pode citar o nome da plataforma do TikTok. Você tem que falar a rede vizinha. E se você tá no TikTok, você não pode citar o nome do Instagrameira. E é. Por quê? Eles têm uma rixa. E é, não sabia disso. É uma parceria, porque ele tem como você colocar seu Instagram. Eu acho que eles tinham antes. Eu não sei o que aconteceu. No TikTok, você consegue. É tu. Isso aí nasceu do YouTube. Não se dá. Vá. E não se dá adversário. Porque, tipo assim, no protocolo do YouTube não podia nem pôr link de outro site. Não podia pôr link de outro site na descrição. Aí o YouTube foi afastando, só que essa outra continuou sem não propagandear algum começo. Ó, vamos aqui, ó. Quais são os principais desafios dessa era, né? Conhecimento, digitalização, virtualização, molecularização, né? Integração, redes interligadas, desintermediação, convergência, inovação, produto, consumo, né? Imediatismo, globalização, discordância. Então, esses são os principais desafios da era da informação. Vocês vão ler lá o texto, né? O texto vai falar de cada um, né? De forma mais explicada, né? Hoje aqui pelo tempo. E aí, quais são as soluções emergentes para as empresas? Se as empresas realmente quiserem sobreviver no mercado, né? Quais são as soluções para direcionamento? Primeiro, melhoria contínua. O que é melhoria? Isso. Melhorar cada vez mais, se adaptar às mudanças. A história lá do Darwin. Então, promover o aprimoramento contínuo, enfatizar o cliente, reconhecer o problema, promover discussão, enfim, né? Buscar qualidade, né? Sempre a qualidade total, né? Escolher uma melhoria, né? Identificar o benchmark, já devem ter ouvido falar nessa palavra, benchmark. O que é o benchmark? Já ouviram falar dessa palavra, benchmark? Não? Tem nem ideia do que seja. Benchmark é quando você faz a matriz FOFA, o matriz SWOT. A matriz FOFA é a mesma coisa de matriz SWOT, porque é a tradução para o Brasil. A FOFA quer dizer forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, todas as empresas, ela deve identificar as oportunidades daquele negócio, as ameaças daquele negócio, quais são minhas forças, minhas fraquezas, né? Ver isso no mercado e, de certa forma, tentar se sobressair, né? Tentar se adaptar às realidades existentes, né? E tentar realmente melhorar e focar na qualidade total. Hoje, nós temos programas de qualidade. Vocês já ouviram falar nas séries ISO? ISO. Nunca ouviram falar nas séries ISO? São certificados de qualidade. Quando vocês verem um produto ou uma empresa com certificado ISO, significa que aquela empresa passou por uma certificação de qualidade total. Pedro, o que é isso? Significa que aquela empresa
desenvolveu excelência. Se ela tem um certificado ISO, significa que ela tem uma excelência de qualidade nos produtos que ela desenvolve. Nós temos duas séries que são famosas, que é a ISO 9000, aí tem várias, 9001, 9002, 9003, são qualidades nos produtos. Vocês podem, quando vocês comprarem um produto, vocês verificam se tem um selo ISO. Se tiver o selo ISO, significa que aquele produto ou aquela empresa passou por uma certificação de qualidade. Como é que é o selo ISO? É um selo mesmo, ela é um certificado. Aquela empresa tem um certificado e ela pode colocar aquele certificado como um marketing, entendeu? A empresa está certificada pela qualidade total do ISO. É uma agência internacional que vai lá na empresa, verificar as práticas de produção, verificar a estrutura, sabe? A empresa passa por toda uma avaliação. Você tem a série ISO 9000 que verifica a questão dos produtos e você tem a ISO 14000. A ISO 14000, ela vê a questão do ambiental, se a empresa é sustentável, se as práticas da empresa são sustentáveis. Então, se a empresa não polui o meio ambiente, se ela recicla, se ela tem programas de logística reversa. Pedro, o que é logística reversa? Aí já volta a discussão, né? É quando a empresa pega lá, tenta pegar o produto lá da cadeia e retornar. Por exemplo, a Coca-Cola tem isso, né? Pega um produto, pega a embalagem e tenta colocar ela, reinserir. A Cajuína também tem isso. Eu queria ter levado vocês para Cajuína, para vocês verem isso. Tu fica falando isso? Deixa eu Deixa eu falar pra gente. No segundo ano, nem que a gente vá no segundo ano atrasado. Deus quiser. Mas a gente vai. Ó, a Cajuína tem isso. Ela tem aquelas garrafas retornáveis. Ela pega aquelas garrafas retornáveis, eles passam por todo um produto. Aí tem uma máquina bem grande lá, passa um produto, né, para higienizar. Aí depois volta. Tem aquelas garrafinhas de 600 da Cajuína. A Cajuína também tem. Eu não sei se a Cajuína tem a série 14000, mas acho que ela não tem. Mas ela utiliza alguns preceitos de qualidade total. Ela utiliza a logística reversa, que é exatamente você pegar uma parte do produto e retornar para o início. Então, o futuro é esse, minha gente. É você ver empresas que têm esse selo. Se você é um consumidor que se preocupa nessas questões, tem pessoas que se preocupam, né? Não, principalmente as pessoas que são veganas, né? Que não colocam empresas que faz mal ao meio ambiente. É só você olhar se ela tem o ISO 14000. Se ela tem o ISO 14000, pode ter certeza que ela vai... Se ela for... E é bem rígido isso, sabe? Não é qualquer empresa que tem esse certificado, não. É bem rígido. Se você vê uma empresa com esse certificado ISO, você pode ter certeza que ela tem uma qualidade. Tem o ISO 9001. É o 9001 que faz parte do 9000. É toda uma família. 9001, 9002, tem o 14000, 14001. É uma família de certificações. Vocês já estão impacientes, né? Aí aqui você tem a reengenharia, né? Oi? A reengenharia de processos, né? Reengenharia de tarefas, né? É você tentar reinventar os processos e reinventar o modo como é feito, né? Então, pode ser uma reengenharia drástica, fundamental, drástica de processo, né? Você tentar reavaliar o modo como você faz as coisas, né? E tentar fazer de uma forma melhor. É basicamente isso. Aí o benchmark que eu falei para vocês, né? E aí está os estágios, né? Conhecer as operações e avaliar seus pontos fortes e fracos, né? Localizar e conhecer os concorrentes líderes de mercado, incorporar o melhor adotando, né, pontos fortes concorrentes. Aí estão os estágios do benchmark, né? Vocês depois podem ver. As equipes de alto desempenho, né, tem participação, responsabilidade, clareza, né, interação, flexibilidade, foco, né? Isso aqui, isso aqui é o que se espera das pessoas no mercado de trabalho. É o que se espera de vocês, ó. Responsabilidade, clareza, flexibilidade, foco.
criatividade, principalmente isso aqui, ó. O mercado de trabalho hoje está procurando isso aqui, ó. E quem não tem criatividade? Quando ajudar em ter, porém, sendo uma pessoa que vai... Aí você vai ter que se desenvolver as outras coisas, flexibilidade, né? Participação, clareza, responsabilidade, né? Tem outras coisas, né, que você pode justamente se colocar para se sobressair nessa questão da criatividade. Mas é importante que vocês desenvolvam esse lado também. Aí aqui, a questão de operações e projetos. Que hora termina essa aula, hein? 9? Vamos só finalizar aqui, falta 5 minutos. Falta 5 minutos, dá tempo para eu finalizar. Então aqui, ó, soluções de emergência. Você tem operações e projetos, né? Gestão de projetos, né, também. Aí aqui, quais são a nova lógica das organizações? Você tem uma cadeia de comando mais curtas, né? Você tem menos unidade de comando, mais amplitude de controle mais amplas, mais participação e empowerment. Então, você lembra o que é empowerment? Vocês lembram? O que é empowerment? Lembra lá da teoria comportamental? Falei. O que é empowerment? Quem foi que disse empoderamento? É isso. É você dar poder, você delegar. Pode ser que isso caia na prova, viu? Empowerment. Você vai botar só das teorias que nós temos de marketing. E as teorias. Comportamental? Não, mas isso daí envolve também a questão da teoria da contingência. O empowerment está na teoria da contingência, está na teoria... Ela... Tá nessa teoria aí também, na TGA. Você é demais. 5. Staff como consultor e não como executor. O que é staff? Eu sei dizer o maioral. isso, o maioral. Não, é o segundo maioral. Isso, tem o staff e a chefe. Isso. O chefe do staff. Isso. O staff é o assessor. É porque a administração gosta de utilizar termos em inglês. Aí bota empowerment, staff. Staff é o assessor, é a segunda em comando, né? Por exemplo, aqui os staffs, aqui olhando para a nossa escola, quem seria o staff? São os coordenadores, né? Os coordenadores. Então, a nova linha é você ter staff como consultor e não como executor. Como assim? Os staffs como apenas uma consultoria. Por exemplo, o staff contábil. Você não tem um contador na empresa, mas você tem um contador para você apenas consultar. Contrato justamente pessoas, né, técnicos para executar, né? Isso. Você contrata pessoas com um nível igual vocês, técnico, entendeu? Para executar essas funções. Isso. A lógica é essa. A lógica é essa. Vamos finalizar só essa lâmina. Infinir as equipes de trabalho, organização como sistema de unidades de negócio independente, né? Infraestrutura, agendamento de controles externos às pessoas, né? Foco no negócio básico e essencial, né? E consolidação da economia do conhecimento. Na próxima